deixa crescer, coragem pra viver, coragem pra vencer um novo dia. A aurora vai chegar, seu amor vai despertar, sempre o recomeço. Não pensa em regredir, coragem pra dizer que não vai desistir. O que tem por fazer eu sei que você vai cumprir, pois existe um Deus em ti, é o mesmo que há em mim. Integramos o universo, teu destino é progredir. Os caminhos são abertos, os espíritos querem subir. Na estrada que te leva, Jesus irá nos ir. Coragem, vou crescer, coragem, vou viver, coragem, vou vencer um novo dia. A aurora retornou, meu amor já despertou. Eu penso em recomeço, não quero regredir. Coragem, vou dizer que eu vou conseguir. Tenho que fazer, eu sei que eu vou conseguir. Sei que existe um Deus em mim, e é o mesmo que há em ti. Integramos o universo, eu quero progredir. Um caminho está surgindo, o Espírito quer seguir. Mesmo a estrada que se eleva tem começo e não tem fim. Com a coragem sigo a crescer, com a coragem sigo a viver, com a coragem vou viver o dia a dia. A aurora me beijou, sigo irradiando amor. Tem um recomeço, não penso em regredir. Coragem eu já tenho e nunca vou desistir. Ajudar a quem precisa é fazer o bem pra mim. Nosso Deus está aqui, atuar também ali. Sei que tenho a eternidade pra sempre progredir. Meu caminho está aberto, meu tiro quer subir. Sigo a estrada que me leva e Jesus está. Meu caminho está aberto, continuo a subir. Sigo a estrada que me leva e Jesus está. Meu caminho está aberto, continuo a subir. Sigo a estrada que me leva e Jesus está comigo. Graças a Deus. Mantendo essa mesma sintonia, mantendo a harmonização desse momento, convido a todos que mantenham seus olhos fechados, que mantenham um único pensamento e juntos num só pensamento, possamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, que seu abraço sagrado acolha nossas dores. Não nos permita cair na tentação da desesperança diante das atrocidades do mundo. Que nossa fé não mingue em tempos difíceis. Que sejamos capazes de perdoar o outro tão pecador quanto nós, e sobretudo a nós mesmos. Que nossa coragem não sucumba ao desânimo, que o pão nosso de cada dia seja farto na mesa de cada filho teu.
Livrai-nos dos maus pensamentos, Senhor, e sentimentos. Livrai-nos das presenças ausentes. Livrai-nos da ingratidão. Livrai-nos da falta de amor. Que assim seja. Nossa irmã Lúcia Torres, por favor, com o tema Perturbações Espirituais, segunda parte. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Tão bom, né? Agradecer muito a Jesus, a espiritualidade amorosa. Não. Por nós estarmos de volta, né? Depois de tanto tempo, né? Exilados nos nossos lares. Tudo bem que a internet ajuda e a comunicação na rede social foi ótima. Nós temos acesso a vários palestrantes, várias lives, mas não é igual o olhar, o abraço, né? É muito bom. O olho no olho, né? É tudo de bom. Então, gente, olha só. O livro Perturbações Espirituais, eu vou até pegar aqui, ele é um livro que todo, como a Luciana falou, tanto espíritas quanto não espíritas, nós devemos lê-lo. Primeiro porque nós estamos atravessando o quê? Um momento crucial do planeta. É a transição planetária. E nós, espiritistas, temos uma responsabilidade ainda maior, porque muito conhecimento nos é dado. Se abriu o véu com a doutrina espírita, que nós já falamos na anterior, que veio como a terceira revelação, o Consolador prometido pelo nosso amado Mestre Jesus, tá certo? Então, a responsabilidade nossa, porque nós somos viajores, estamos aqui de passagem, e uma passagem muito rápida. Quando o nosso fluido vital se esgotar, a gente vai ter que voltar para a quarta dimensão, que a gente chama de erraticidade, porque nós ainda somos espíritos errantes. Tanto é que estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Até aí tudo bem. Então, aquele que crê em mim nunca estará sozinho. A proposta do Cristo, ela vem há 2022 anos atrás e nós ainda nos deixamos levar por desejos centrais. Todos nós, sem exceção, temos o nosso calcanhar de Aquiles. Que no livro Ação e Reação, e se vocês puderem assistir a palestra do Haroldo Dutra Dias, é maravilhosa. Ele vai falar do desejo central. É um caso que tem, se vocês quiserem ler o Ação e Reação, é o caso do Silas. Eu não vou me estender, está lá no livro, só para vocês saberem. Então, todos nós encarnados temos desejos, mas os desencarnados também. E todos nós sempre tivemos e teremos um central. É aquele pensamento recorrente que você pensa, mas daqui a pouco você esquece. Começa a fazer suas tarefas do dia e tal, daqui a pouco ele volta. É sempre o mesmo pensamento, certo? E o personagem de hoje, que eu vou falar, eu só vou falar de um personagem, porque o capítulo do livro não tem condição, são 17 capítulos, tá? E até porque não tem sentido eu ficar lendo o livro aqui, certo? Então eu vou falar, e eu preciso falar do desejo central. Todos nós, uns mais, outros menos, mas no caso aqui da nossa história, o Eduardo, ele tem um desejo central, que é a libido em desequilíbrio, a sexualidade desgovernada. E ele é um diretor de uma sociedade espírita conceituadíssima. Então ele já vinha sofrendo, não é? O quê? As perturbações espirituais. Porque os espíritos do umbral bem abismal mesmo, chamado cavernos, tem os, abre aspas, fecha aspas, que no livro o Dr. Bezerra de Menezes denomina de chefetes.
Os soldadinhos, a gente pode falar assim, são esses irmãozinhos infelizes que se deixaram levar pelo desejo central do ódio, da vingança, da desforra. E eles têm um verdadeiro, vamos dizer assim, necessidade de abalar o Consolador, que Jesus veio trazer com a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que tira o véu da ignorância. Então, nós que somos candidatos a ser um bom espírita, que temos que ter a asa do conhecimento, mas também temos que ter a asa do amor, não guardar, não é, esse conhecimento para nós egoisticamente, mas tirar o candeeiro debaixo do alqueire e espargir a luz para maior número de corações não espíritas também. Então, a nossa responsabilidade, quando chegarmos lá na quarta dimensão, vai ser comigo mesmo, conosco, com a nossa consciência. O que eu fiz da minha vida enquanto espírito encarnado? Então, tem outro livro maravilhoso que vocês não podem deixar de ler. É a Cartilha, o Pensamento e Vida, do Emmanuel, que foi ditado a Chico Xavier. Esse livro a gente tem que ter na cabeceira, igual o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma cartilha que eles fizeram lá em nosso lar, não é? E para pedir, né, aqueles que já estavam se preparando para reencarnar de novo, seguir essa cartilha. São 30 temáticas. Vai falar da saúde, vai falar do pensamento, vai falar do trabalho, vai falar da família, vai falar de filhos, são 30 temáticas. Então, o que acontece? O Emmanuel ali ele vai dizer que o nosso pensamento é um refletor. Então, a gente pensa, a gente vibra e a gente materializa. Então, cuidado com os pensamentos. Porque se eles são positivos, eles vão ser pensamentos bons. E o universo sempre vai conspirar ao nosso favor. Então, cuidado. Primeiro, antes de verbalizar, você tem que pensar que tipo de sentimento está dando força ao seu pensamento. Então, o livro Pensamento e Vida, ele vai dizer tudo isso para nós. Que nós somos o reflexo de nós mesmos. Só que os irmãozinhos desencarnados estão de olho no nosso refletor. E eles vão pegar justamente aonde? No calcanhar de Alquiles, do desejo central. Então, o Eduardo, eu não vou poder me estender demais, o meu livro é muito grande, então eu já falei a introdução. É uma equipe constituída, Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, Germano Passos, que foi um grande magnetizador antes de se tornar espírita na reencarnação passada, contribuiu muito com o magnetismo. Nós temos aí o Dr. José Carneiro, que foi um grande humanista, um médico tipo assim, Bezerra de Menezes, que atendia a todos com muito amor, com muito carinho. Se pudesse pagar, pagava, se não pudesse, não pagava, e se tornou um grande espírita. E ele também veio nessa equipe. E junto veio o Virgílio de Almeida, que foi um excelente espiritista, humilíssimo. E ele, para ele, a vida dele se resumia em fazer o bem e passar o bem. Então, eles foram convidados por uma veneranda que veio das altas luminosidades, para quem não esteve aqui. Então, o que acontece? Ela, num comando muito mais elevado de Jesus, nosso amado mestre, junto com Francisco de Assis, vieram em socorro às sociedades espiritistas, que estavam tendo infiltração dos, abre aspas, fecha aspas, anticristos. Eles começaram a se incomodar demais com o Consolador. Por quê? Porque enquanto nós estávamos na ignorância
das outras religiões utópicas, que não aceitam a reencarnação como princípio, que não aceitam a imortalidade da alma como princípio, que não aceita a pluralidade dos mundos como princípio, que não aceita a reencarnação de jeito nenhum. Então, e principalmente acredita em Deus, mas de uma forma dogmática. Então, eles faziam a festa. Agora, com as mesas de desobsessão, que ajudavam principalmente a esses irmãos infelizes, sofredores, que ainda estão muito equivocados em querer destruir Jesus, como se isso fosse possível, né? É uma luta em glória, mas Jesus, como ele tem um coração imbatível amor, ele permitiu que os umbrais fossem abertos. E esses irmãos, principalmente dessas zonas mais inferiores do umbralinos, viessem reencarnar agora, na transição planetária. Se eles não seguirem a Jesus, o governador da Terra, se eles não seguirem ao amor, à benevolência, ao perdão, ao amar a Deus e ao próximo como si mesmo, mesmo na nossa pequenez, a gente ainda pode tentar fazer isso. Não dessa forma ideal, ainda estamos um pouco distante, porque nós ainda temos muito enraizado o egoísmo e o orgulho. Mas as outras religiões ficam em desvantagem perto do Consolador, porque eles são descobertos, principalmente numa sessão de desobsessão. Não é isso? Então, o que acontece? Incomodou. Então, vamos destruir o quê? Vamos atingir sutilmente cada membro, cada responsável por talvez uma contribuição como um presidente de uma sociedade. Vamos destruir aonde? No calcanhar de Aquiles, o desejo central. Aí pegaram o Eduardo. O Eduardo, a equipe veio, e elas ficaram hospedadas por 40 dias, esses componentes que eu disse, numa sociedade espírita muito conceituada, que era até grande, tinha 3 andares, e eles ficaram por 40 dias num aposento mesmo, que foram feitos para essa equipe. Então, ali, eles começaram a fazer o quê? A contribuir com os médiuns da casa, a contribuir principalmente, não é? Com aqueles médiuns durante a emancipação da alma deles. Quando a gente dorme, o nosso corpo físico, ele precisa de 6 ou 8 horas de sono para se recompor, para ir à labuta no dia seguinte. Mas a nossa alma, ela tem uma emancipação e a gente sonha. Tem pessoas que lembram, tem pessoas que nem têm consciência que sonharam, mas toda noite a gente vai para a 4ª dimensão. É levado, a gente às vezes encontra com os nossos familiares, encontramos com os nossos instrutores, dependendo da nossa busca pela nossa reforma íntima, a gente também auxilia nos trabalhos, até nos umbrais. Porque eles precisam de quê? Do nosso animismo, porque nós somos espíritos encarnados. Então, o que acontece? Tudo isso acontece de noite. Tá certo? Então, o doutor Bezerra e a sua equipe aproveitavam o sono físico dos médiuns, principalmente aqueles vigilantes, aqueles médiuns que tentavam transformar o seu modo vivente numa pessoa de bem, trabalhadora, que não tem maledicência, que não tem inveja do que chega na casa do vizinho, tipo assim, uma pessoa do bem. Então, eles pegavam esses médiuns e auxiliavam para que os irmãozinhos trevosos ou infelizes viessem também, iam ser esclarecidos. E aí acontecia o quê? Um retrocesso, e começaram a perceber que a maioria dos soldadinhos, eles estavam tão cristalizados no desejo central de se vingar de Jesus,
e de todos os seus adeptos no espiritismo, que eles pararam no ano de 660. Por quê? Porque eles começaram a lembrar que muitos foram dizimados, sabe, na Inquisição, porque não seguiam a orientação católica. Muitos foram das cruzadas também, antes da Inquisição, bem antes, que a Inquisição acho que foi 1400 alguma coisa, até, né? E as cruzadas foi antes, acho que foi no ano bem antes. Então eles tinham, e tudo em nome de Jesus, gente, sabe? Tudo em nome de Jesus. Então eles pegaram o ódio de Jesus, porque eles viram suas famílias todas dizimadas, aquela coisa toda. Então, o que acontecia? Aí eu vou contar para vocês terem um entendimento como é que se processou essa sessão mediúnica durante o sono físico dos médiuns. Médiuns ostensivos, que trabalham na mesa de desobsessão normalmente no centro. Certo? Então eles foram para essa sociedade, chegando lá, eles começaram a auxiliar, e aí aconteceu que um rapaz jovem, fazendo uma palestra maravilhosa, a gente sentia, eles relatam, que ele estava assim, imbuído, assim, chegava a cair luzes em cima dele, de tão bem assessorado que ele estava, esse rapaz, de passar o conhecimento com muito amor, aquela coisa de uma maneira simples, para tanto humilde quanto a pessoa que tivesse mais, vamos dizer assim, cultura, né, pudesse assimilar o conteúdo. E aí, de repente, tem uma algazarra, uma gritaria, aí entra um homem falando impropérios, né? E aí o doutor Bezerra de Menezes e a sua equipe já logo viram que ele estava sendo influenciado por uma perturbação espiritual e que estava atuando ali, mas ele estava alcoolizado. Então ele estava com 2 amigos, e esses amigos começaram a perceber que aquilo não era normal nele, entendeu? Que tinha uma influência espiritual. Então, em vez de pegá-lo e levá-lo ao hospital, o que fizeram? Levaram ele lá para essa sociedade que estava a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Sociedade Espírita, onde estava acontecendo a palestra. Aí o que eles fizeram? O palestrante continuou, as pessoas se acalmaram, começaram o ambiente já ficar novamente harmonizado, a equipe do Dr. Bezerra afastou ele para um outro cômodo, deram o autopasse. O Germano Passos, que é magnetizador, começou a magnetizar e separar o perturbador espiritual e botou ele num canto. E aí o que acontece? Ele saiu de lá bem ainda meio cambaleante, porque estava ainda nos eflutos ainda do álcool, mas aí sem o domínio do perturbador espiritual, porque o doutor Bezerra já tinha isolado junto com o médico José Carneiro, numa outra antessala. E aí esse rapaz, ele é assistido na outra sala, a palestra continua lá, com a harmonia, tudo bem. Lembra que a Sociedade Espírita tinha 3 andares. Aí o que aconteceu? Aconselharam que ele voltasse para poder ter um esclarecimento do que estava acontecendo com ele, e os amigos também se interessaram muito pelo espiritismo e não tinham muito conhecimento e foram embora. Não é mais o obsessor, quer dizer, o perturbador espiritual ficou. Ó. Aí o Germano Passos deu o magnetismo e ele adormeceu. Ficou lá. Quando chegou a noite, aí veio 2 médiuns, um rapaz, Rafael, se não me engano é Rafael, e o nome acho que é Olívia, não tenho certeza. Esses 2 médiuns, ela é uma senhora já de 60 anos, viúva, muito voltada à doutrina, e ele um rapaz que ainda, ele infelizmente, esse rapaz, ele era muito atacado
Mas tudo pelas perturbações espirituais dos outros, que faziam chacota, que achavam que ele não gostava muito de mulher, porque nunca viam ele namorando ninguém. Mas desde destaque ele tem uma história pregressa. Ele tinha um desejo central do sexo exacerbado. E ele, embora já fosse espírita, o doutor Bezerra contando, embora ele já fosse espírita na outra reencarnação passada, ele caiu muito por conta dessas perturbações espirituais, justamente por problema do sexo, né? Ele gostava muito de bordel, essas coisas, e ele era muito atacado, né? E eles aí o doutor José Carneiro começou a observar que no perispírito dele ele ainda trazia os bacilos na região da próstata, olha que coisa. E aí eles começam a narrar ali. Mas aí, o que acontece? Ele nessa vida, ele se voltou só ao bem e à ação da mediunidade dele, que era muito ostensiva, para ajudar principalmente aqueles que o atacavam demais na reencarnação passada. Então ele era assim um exemplo de irmão dedicado, tudo que tinha para fazer ele fazia, desde varrer, lavar um banheiro, tudo ele fazia, sabe, com muito amor. E aí ele era, de uma certa maneira, tinham sempre aquela maliciosa, né? Aquela malícia, né? De fazer aquelas fofocas, e isso já era motivo também para perturbações espirituais começarem a adentrar de uma forma bastante perniciosa, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Eles foram levados durante o sono físico. Aí o doutor Bezerra de Menezes dá o alto passe lá no perturbador, nesse irmãozinho sofredor, e ele começa em bravos ruídos, parecia até um animal, e falando palavras de baixo calão, que eles não tinham direito de prender ele ali, porque ele tem a liberdade de ir e vir, que esses cordeiros, o que vocês pensam? É aquela coisa. E aí o doutor Bezerra, com todo aquele carinho, com toda aquela docilidade, começou a dizer: meu irmão, você tem até alguma razão sim, porque realmente nós ainda estamos longe, né, do cordeiro, né? Mas nós estamos aqui na proposta de lhe ajudar, porque você está fazendo e se comportando não pela sua vontade, você está hipnotizado. Você está falando coisas que você realmente parou, cristalizou a 660. 660. Nós já estamos no ano tal, no século tal. Aí ele falou: eu não acredito nada disso que você está dizendo. Aí ficou aquela coisa assim. Aí daqui a pouco vem o doutor... esse que eu falei que foi um grande espírito, o Virgílio Almeida, começa a fazer a prece. Uma prece muito sentida. E o doutor Bezerra também vai acompanhando tudo. Daqui a pouco começa a vir, né, uma luz intensa, aí sem forma, uma luz. Daqui a pouco ele vai e se materializa. Quem era? Era um franciscano. Aí chega para ele, para esse irmão, falou assim: eu não tenho o nome certo, eu tenho que abrir o livro, fala para ele o nome dele, fala: Jesus te espera há tanto tempo, você fugiu da lida do Francisco de Deus, do cantor de Deus, mas Francisco de Assis está te esperando, e Jesus também, de braços abertos. Aí ele olha para ele com aquele olhar esgazeado: é você mesmo. Aí fala em italiano, né? Aí ele fala: vem, meu irmão, vem, vamos continuar a ajudar, né, a Jesus e tal. Aí ele se rende, aí ele chora, aí acaba toda aquela hipnose que ele já vinha sendo influenciado pelos chefetes lá das cavernas. Ele começa a ter lembranças realmente, e ele é orientado que ele precisava ir à luta, que ele precisava continuar a trajetória com os franciscanos. E aí ele vai, né? Então, aí isso vai acontecendo, gente, com outros também,
entendeu? Ao longo do livro, é muito lindo, tá? E aí o que aconteceu com o Eduardo? O Eduardo, ele era diretor dessa... Aí essa sociedade, que eles estavam sitiados, essa equipe do Dr. Bezerra, eles falam, olha, nós precisamos ajudar uma outra sociedade que está sofrendo uma influência muito nefasta. E o diretor, ele não está sabendo lidar com o seu desejo de ser bom. E vamos ajudá-lo. Aí foram. Aí é a mesma coisa, né? Eles estavam lá, ele fazendo o trabalho dele, aí fez aquela palestra maravilhosa, evangelizou todo mundo, isso o diretor, o Eduardo. Aí terminou tudo aquilo, né? Aí ele chamou uma frequentadora lá, né, para poder conversar com ele à parte, numa sala à parte. Aí começa a conversa, que eu tive que resumir aqui, porque é grande, e aí eu não vou conseguir, só para vocês terem um entendimento do que aconteceu. Essa moça, ela poderia ter a idade de ser a filha dele. E ela chegou muito angustiada, em procura de ajuda na doutrina. E eles a seduziram. E ela engravidou dele. Aí a coisa ficou esquisita. Por quê? Porque ele sugeriu que ela fizesse o aborto. Como um diretor, um presidente de uma sociedade espírita que prega o amor, né? Que acabou errando porque ele era casado, ele tinha esposa, tinha 2 filhos, mas a esposa já vinha notando um comportamento diferente dele, inclusive pediu o divórcio e ele negou, porque ele não queria ficar mal lá no centro ao qual ele presidia, mas ele continuou e a perturbação espiritual ia instigando, ele já tinha a fragilidade dele, aí ele acaba, a moça desesperada, procurando um alento, ele acaba seduzindo ela. E aí ela engravida. E ele pede para que ela aborte. Aí o doutor Bezerra, à noite, né, pegou ele pelo sono físico, a mesma coisa. O nome dela era Iracema, ela foi tirada também, a alma dela, pela emancipação da alma do sono físico, e levaram lá para aquela sociedade para eles entrarem na reunião para sentir o que estava acontecendo realmente. Ali ele começa a mostrar a ele que o compromisso dele é um compromisso de lealdade e que jamais ele poderia ter participado dessa situação de fragilidade a nível do sexo. Mas já que aconteceu, ele deveria assumir, porque afinal de contas era uma vida que estava sendo gerada. E a criança, gente, ela ficava se removendo no útero da mãe. Porque o médico, o doutor José Carneiro, aí o Manuel de Miranda pergunta assim, mas como? Ele falou assim, não, isso aí são as influências do pai. O ódio dele, a ira dele, querendo que ela tire a criança, que ela aborte, ela falou que não ia abortar. Como você pode me pedir uma coisa dessa? Você tinha que pensar antes nas suas atitudes. Você agora está preocupado com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos, mas antes de você me jogar nesse caos... E eu não vou tirar esse filho, eu prefiro me suicidar, mas eu vou deixar uma carta explicando o que aconteceu, para todo mundo cair a tua máscara. Isso lá, com a equipe toda vindo ali. Aí o que acontece? Ela já estava com influência de outro soldadinho lá das cavernas, lá dos chefetes, para ela poder ter essa atitude também. E aí a espiritualidade vê tudo, né? Aí o doutor Carneiro explicou, olha, o que está acontecendo com o feto, né? A criança começou a ter um tipo de uma convulsão dentro, aquilo já afetando a ira daquele futuro pai. Aí ele explicou, essa criança, ela foi implantada aí pelos irmãos trevosos.
porque o objetivo é que ela não nascesse, para acontecer essa discórdia que está acontecendo e nós fazemos a festa. Entendeu? Só que o doutor Bezerra de Menezes, junto com a equipe, falou, mas essa criança vai nascer. E ela não vai ser inimiga desse pai nem dessa mãe, porque a missão dela vai ser voltar ao Cristo. Porque ela também fez parte daquela chacina toda e ela aceitou, aquele espírito aceitou reencarnar naquela situação. Vocês entenderam? O drama, entenderam? Aí o doutor, o Manuel Filomeno de Miranda, mas isso é possível? Eu nunca vi isso. Jesus ia permitir isso? Esses irmãos das cavernas trevosos, como acontece lá na nossa colônia, no Ministério da Reencarnação, que os engenheiros, construtores fazem tudo planejado, como foi Segismundo, né? Segismundo, naquele livro também maravilhoso, né? Do André Luiz, tem ali o nascimento de Segismundo, né? E aí houve todo aquele aparato, como é que pode? Ele falou assim, não, Jesus permite, sabe por quê? Porque Jesus, ele quer que todos os irmãos, mesmo aqueles que estão com ódio, estão com revolta, venham para o seu rebanho. Porque enquanto tiver uma ovelha desgarrada, ele vai lá, vai trazê-la e vai colocar de novo junto com o seu rebanho. Então, Jesus abriu as comportas para eles poderem reencarnar. Aqueles que não quiserem, de forma alguma, se reformarem e seguir os passos do Mestre, não vão poder mais reencarnar na Terra. Vão ser expurgados para um outro planeta que já está se aproximando da nossa Via Láctea, que chamam de Quirón. Eles vão ser magneticamente, pelas mentes, pelos desejos centrais, pelo ódio, vão ser... E quem vai fazer isso? Francisco de Assis. Aí eu vou colocando aqui, bom, já deu para entender mais ou menos a história. O melhor de tudo isso foi que caiu a ficha do Eduardo, né? Nessa reunião mediúnica, depois do sono físico. Ele viu que ele estava sendo manipulado por esses espíritos, mas que ele também errou e muito, porque ele tinha que ter esse autocontrole sobre a sexualidade dele, mas ele resolve desistir da diretoria da Sociedade Espírita. Então, ele diz que no dia seguinte ele ia se comprometer a ter uma reunião com todos os diretores lá, enfim, e ele ia levar o cargo dele para outro, substituí-lo, porque ele não tinha condições morais de assumir como presidente daquela instituição, e ele ia falar isso ao vivo e a cores. E o segundo atitude dele seria reunir a família, os 2 filhos, ele já tinha netinhos, os 2 filhos, a esposa, ia participar, que ele iria se divorciar. Aí a filha falou assim, mas pai, poxa, eu sei que vocês estão passando por uma dificuldade aí no relacionamento a 2, mas não tem como vocês, sei lá, de repente fazer uma viagem juntos, tentar dar uma renovada nessa convivência. Ele falou, filha, eu vou ser pai. Aí ele falava isso com as lágrimas nos olhos, já na casa dele, tá? No dia seguinte, tá? Isso já aconteceu no dia seguinte. Aí ele se reuniu, falou, eu vou ser pai, e a mãe do meu filho tem a sua idade. E eu não posso de jeito nenhum abandoná-la nessa hora. Porque hoje eu sei como eu fui usado, mas eu fui usado porque eu também fiz por merecer isso, pelo meu desejo central. Então, tudo se harmoniza, ele sai da diretoria, aí é óbvio, né, gente? A maledicência comeu, né? A gente sabe como é que é o ser humano, mas ele
saiu com a consciência dele tranquila. A equipe do Dr. Bezerra de Menezes, todos apoiaram muito a atitude dele. A moça ficou muito feliz, porque ela amava ele. Embora ele fosse bem mais velho, ela amava ele de coração, e ela queria ter o filho, né? E a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e os seus componentes iriam lá de nosso lar, quando eles voltassem 40 dias depois, iriam ajudar efetivamente para que ela tivesse uma gestação plena e que essa criança nascesse com a finalidade de unir, sabe? Todos esses outros que estavam tão equivocados com Jesus. É muito bonito. Aí vocês têm que ler o livro, né, gente? Porque não vai dar para contar mais nada, porque ela está em cima da hora. Então, eu ia falar mais de um caso, mas aí está lá no livro. Aí vamos lá. O Consolador. Então, ao espiritismo cristão, foi aquilo que eu falei no início, né? Cabe atualmente a grandiosa e sublime tarefa de movimento libertador de consciências e de corações. Não é? Por quê? Com a asa do conhecimento. Com essa literatura riquíssima que a gente tem da base kardeciana, né? Principalmente o livro dos médiuns, né? Que vai dizer justamente dessas situações de fascinação, de subjugação, de obsessão simples, porque a perturbação espiritual, vocês lembram? Não é obsessão, ela começa assim, insidiosa, chegando sutilmente. Você que atrai pelo reflexo do seu desejo central e dos teus pensamentos. Então você atrai, entendeu? Mas se você não fizer como o Eduardo fez, uma atitude corajosa de assumir o erro dele, com uma postura digna, mesmo não se incomodando com disse-me-disse, porque ele entendeu que ele, como dirigente de uma sociedade espírita, ele jamais poderia ter usado da ingenuidade daquela criatura, entendeu? E ele assume gênero, número e grau. Então, é isso tudo que fica o exemplo para nós, entendeu? Não ficar pisando no desejo central dele, no erro dele, mas que ele deu a volta por cima. Ele aceitou com humildade. É um ato de coragem, gente. Você assumir o seu erro é um ato de coragem, ainda mais diante de uma sociedade espírita, em que você palestra, em que você evangeliza, e ele assumiu. Ele não entrou, vamos dizer assim, nos detalhes, mas só o fato dele delegar a diretoria, que vinha muito bem, entre aspas, ao trem, entendeu? Começou os mexericos, mas ele não entrou em detalhe, mas a família soube. Não é? E a espiritualidade, claro, né? Então, aí vem, a morte física não é o fim. E é isso que incomodou muito os irmãos infelizes. Porque com a instauração do Consolador, a terceira revelação, eles iam ser descobertos. Porque existe vida após a vida. Certo? E se eles tinham toda essa vontade de anarquia, de defamar, denegrir, eles iam cada vez mais se infiltrando, mas com a sessão de desobsessão, com a ajuda da espiritualidade superior. As outras religiões não têm isso. Então eles ficaram extremamente preocupados, não é? Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos. Nós seremos muito atacados nessa transição planetária. Não se iludem, muito atacados. Então é orai e vigiai sempre, né? Olha lá. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na época atual, em plena transição planetária, com a gloriosa missão, os espiritistas, que são os trabalhadores da última hora, de se preparar para a nova era, terceiro milênio. Nós já estamos há 22 anos do terceiro milênio. Não é? Contribuindo na restauração da fé que foi deturpada na Inquisição da Igreja Católica, que foi deturpada
nas cruzadas, não é? E até hoje é deturpada, né? Então, contribuindo na restauração dessa fé viva e na extensão do entendimento humano, que o quê? Que você é um espírito imortal, que a vida continua, que existe pluralidade de mundos, que você está aqui numa passagem muito rápida, então você tem que procurar ter essa consciência e viver como espírito encarnado, parar de só valorizar o ter e a matéria, porque ela é temporal. O que vai prevalecer é a imortalidade da alma. É isso que você vai levar. O caixão não tem gaveta. Trabalhar, ter bens, ter casa, carro, conforto, ótimo. Eu mereço, eu trabalho, é o meu esforço, mas não vamos fazer disso o sentido da vida, porque isso eu não vou levar. Isso vai ficar para os herdeiros. Agora, o que eu vou levar? O bom ânimo, a palavra para o irmão que está numa angústia muito grande, é você ter um acolhimento, você levar um livro, uma palavra edificante. Isso são conquistas da alma, isso você vai levar. São aquisições que não vai se perder jamais e vai ficar gravado como um pendrive no seu perispírito. Porque o que segue com a morte carnal é o meu espírito imortal, que é a centelha divina, e o meu perispírito, que vai comigo. Certo? As virtudes, né? As virtudes. Aí eu já falei, né? A intercessão providencial foi essa, tá? Que nós já falamos. Aí vem lá, cantor de Deus é Francisco de Assis, tá? Francisco retornará para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus, precisamente em 2057. Tá? Vocês podem assistir as palestras aí, ó, Geraldinho Lemos, vocês podem assistir a palestra do Carlos Pacelli, vocês podem assistir a palestras aí de o Raul Teixeira e vários outros aí que já vão falar isso, tá? Novo programa se dará. Aqueles que não seguirem corretamente o Espiritismo, que é o Consolador, porque vai ser uma religião, vai ser uma unicidade, é o religar, a criatura com o Criador, não vai ter mais esse separatismo de dogmas, sabe? É nós e o Pai, e o intermediário é o nosso Cristo planetário, o nosso governador planetário, que é Jesus, certo? Então, que a gente possa seguir o nosso modelo e guia, que é Jesus. E para nós, aí ela vai dizer lá, aqueles que não seguirem corretamente o Consolador. O que é o Consolador? É aquilo que Jesus prometeu um pouco antes do Gálgota. Ele se reuniu com os 12 e ele já sabia que ele ia ter que passar pela crucificação. Aí ele diz para eles, já preparando a alma deles, olha, eu vou ao Pai e vou pedir um Consolador que o Espírito de verdade trará e ficará com vocês por toda a eternidade. A terceira revelação do Espiritismo é o cristianismo redivivo, pela promessa do Mestre, certo? O Consolador criar impedimentos à sua divulgação e vivência serão exilados automaticamente por meio de sintonia mental. Nós somos reflexos do nosso pensamento. Pensou, vibrou, materializou. A gente vai ser atraído para aquele planeta igual foi Capela. Capela não foi, os capelinos não foi exilado, não veio habitar a Terra, que era primitivo. Vai acontecer com esse planeta Quirón. Eles vão ser atraídos, vai começar tudo de novo. Eles vão perder o intelecto? Não. Aquilo tudo é aquisição, conhecimento, tudo é aquisição, mas eles não tinham amor, eles eram frios, ele não tinha asa do amor, eles tinham asa só do intelecto. Então eles vão alavancar aquele planeta primitivo, como foi a Terra, do primeiro como primitivo, veio os capelinos e alavancaram. Aí tem que ler Exilados de Capela de Edgar Morin, né? Aí, passando aqui, nós vamos lá. Eu já falei do capítulo 4, a história do Eduardo e Iracema, tá? Aí, elucidando os capítulos 5, 6 e 7, eu falei mais ou menos, é o que estava acontecendo. Aí é o caso da Senira, são duas irmãs que também são responsáveis pela sociedade espírita, uma muito
muito voltada ao kardecismo, fazia ação social, ajudava, como eles falam aqui, né, os irmãos deserdados, né, que ficam na retaguarda, né, aqueles que moram nas ruas e tal. E a outra irmã, a Carolina, ela já não era muito estudiosa do espiritismo, não aceitava. Eu não vou entrar porque não vai dar tempo. Então, ó, nas áreas infelizes da espiritualidade, onde é? Nas cavernas abismais lá do umbral inferior, em que habitam as entidades afeiçoadas ao mal, que a equipe do Dr. Bezerra chama de chefetes, dominadores, perceberam a mudança que ora apresentava na instituição, aonde o Eduardo e a Iracema botaram tudo em pratos limpos. Aí começou a voltar a harmonia, começou a voltar, né, o quê? A proteção dos espíritos superiores, não é isso? Tudo começou a voltar ao normal e aquilo começou a incomodar. Aí eles começaram a perceber que, por extensão, essa sociedade começou a ajudar outras. Aí começou a entrar numa cadeia de bem-aventuranças, e aí eles era o despertar sob o comando superior dos emissários de Jesus. Quais são os emissários? Bezerra de Menezes, essa equipe, tá? A fim de alterar-lhes as ocorrências lamentáveis que se viam desdobrando generalizadamente. Aí começou a entrar uma outra sociedade que se deixou levar por brigas de comando. Eu que vou ser o financeiro, eu que vou ser isso, eu que vou ser aquilo. E aí a história vai, e tem casos e casos. E no final, que eu achei mais bonito, que não era instituição espírita, gente, isso aí foi demais. Dr. Bezerra de Menezes foi evocado por um assistente social, né? Isso eu tenho que falar rapidinho. Era um núcleo de adaptação de crianças abandonadas. Sabe, era um depósito de crianças. Eles não cuidavam das crianças, a alimentação era horrorosa, não havia higiene. Então os miasmas ali, as larvas mentais, estava uma coisa absurda. E o pior, um dos instrutores era pedófilo, começou a abusar das crianças pequenas. Aí essa assistente social era espírita. Aí à noite ela começou a orar, pedir a Jesus, pedir a Dr. Bezerra de Menezes que interferisse, que aquilo não podia continuar, porque ela estava sem mão, ela não tinha como vir à tona tudo aquilo sozinha, porque os outros ficavam com medo de perder os seus salários, os seus cargos, e ficava em silêncio, via toda aquela violação nas crianças e tampava os olhos, né? Aí o que aconteceu? Isso, desdobramento, a mesma coisa. Levou, orientou, ele foi afastado do cargo, ela, assistente social, acabou assumindo a essa instituição municipal, era do governo aí, do interior aí do nosso país. E as crianças, ela fez um trabalho maravilhoso de sensibilizar a comunidade em volta. Então, algumas pessoas caridosas pegavam algumas crianças e levavam para passar o final de semana para eles poderem sentir o que era um lar. Olha que trabalho, sabe? E o Dr. Bezerra, ele foi pela oração, pela evocação dela, pelo amor que ela tinha de querer ajudar de alguma forma. Muito bonito. Esse livro aí é maravilhoso, não pode ler não. Tá? E aí o guarda-chuva protetor, para terminar. Quando nossas presas, quem são as presas? Nós, que somos o quê? Incautos, que temos nosso calcanhar de Aquiles, que não oramos e não vigiamos da maneira que deveríamos, quando nossas presas encasquetam a ideia de ocupar o tempo ajudando o próximo, fica difícil. Isso é um obsessor falando para outro. Buscou o ataque por vias indiretas? Sim, segui fielmente nossos programas. Explorei as tendências neuróticas da esposa para criar desarmonia no lar. Promovi problemas financeiros, complicando os seus negócios. Ele queria atacar o Jerônimo, que era o inimigo dele de vida passada, e induzir o filho às drogas,
criei desentendimentos no centro espírita que ele frequenta. Olha só, acentuei seus males físicos, mas o homem é uma rocha na fé inabalável, confiando-se na proteção divina. Leontino suspirou, completando: simplesmente José Onofre, não é Jerônimo, é José Onofre. José Onofre recusa-se a uma reação negativa. Para poder atingi-lo, o que você me aconselha? Aí ele fala: desista. Ora essa! É tudo que tem a me dizer. Estou sendo realista. O problema é que o seu desafeto abriu o guarda-chuva protetor. Você pode desabar sobre ele tempestades existenciais e nada o abalará. Você não vai lograr êxito. Falou para ele. Aí ele fala assim: o guarda-chuva. E o que vinha a ser essa proteção, o guarda-chuva protetor? A prática do bem, aliada à oração e à confiança inabalável em Deus. É preciso esperar e torcer para que ele feche o guarda-chuva. Isso aí vocês vão ver no livro A Vida Escreve, ditado pelo Espírito Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier Valdo Vieira. É um livrinho, mas ele já é antigo. Tá bom, gente? E para terminar aqui, nós não poderíamos deixar, né, de botar o nosso Chico, né? Se eu tivesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é o esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão, da inteligência do próximo. Então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, também aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Lindo, né? Chico foi um apóstolo, né, do século de Jesus. E para terminar, gente, é o nosso mestre, tá? Vocês desculpem eu correr, falar, mas o tempo é curtinho. Que a paz do mestre esteja sempre vibrante em nossos corações. Você sabe o que quer dizer namastê? Deus que habita em mim, saúda. Deus que habita em você. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Namastê. Obrigada.